E aí, galerinha da MT e Adelino, aqui quem tá falando é o John Vlogs. Brincadeira, pessoal. Quem tá falando é o professor Renato. Eu queria fazer hoje basicamente a resolução da revisão de inglês. Lembrando que a revisão é um conteúdo de basicamente vocês treinarem o que foi passado nas aulas do portal de estudos domiciliares. Lembrando disso, né? Que foi o Past Simple, o Past Continuous e também levar em consideração também o should, o must e o have to. Lembrando, né, também novamente sobre os modais que a gente já falou um pouco sobre sala de aula mesmo, que era o can, o must e o may. Então, o should, o must e o have to tem a ver com isso também. Então, vamos lá. Então vamos começar agora a nossa resolução da revisão, né? A revisão está lá no portal. Isso aqui para vocês estudarem basicamente por cima e também não deixem de estudar o conteúdo proposto. A nossa prova vai ser próxima semana, mas não deixem de estudar o conteúdo proposto, além da revisão. A revisão é como se fosse uma atividade para você aprimorar os seus conhecimentos, ok? Então vamos lá para a primeira questão. Então vamos lá aqui para a primeira questão, né? A gente já vai trabalhar a partir de interpretação e compreensão. Não vai ter muita questão de compreensão e interpretação de texto, vai ser basicamente trabalhado o que a gente estudou, né? Que foram os primeiros conteúdos postados na plataforma. Então vai ser isso. Basicamente eu sei que vocês vão se garantir. Então aqui. O direito de exercer sua cidadania de forma plena tem sido a reivindicação amplamente divulgada na mídia de várias minorias. Igualmente divulgados têm sido os argumentos contrários a essas reivindicações. Então, isso aqui já está dando uma dica do que é que se trata esse texto. Leia a charge abaixo e responda a questão. Gays want to be married. Gays want to raise kids. Gays want to serve in the military and be ordained ministers. But gays just don't have the same values we do. A gente já percebe que já está falando sobre os gays, né? Porque é uma palavra que vários repetem. Mas observe as palavras primeiramente que estão em destaque, ó. Married, kids, ou serve military, ordained and ministers. Outro no foco no último quadrinho. But gays don't have the same values we do. Então, vamos levar em consideração agora uma breve tradução. Married, casar. Raise kids, criar suas crianças ou seus filhos. Serve, servir in the military, serviço militar, né? Já está falando. E ordained ministers, basicamente uma tradução mais literal seria tipo estar no ministério, trabalhar no ministério. Mas o último tá falando aí, ó, but, mas gays don't have the same values we do. Não tem os mesmos valores que nós. Observem isso que a gente quer, né, no caso. Observe bem isso. Vamos responder aqui a primeira questão. O que os homossexuais, o que os homossexuais reivindicam segundo o personagem da charge? Será que ele reivindica? Então seria o quê? O direito de se casar, de criar seus filhos, servir às forças armadas e no próprio ministério. Isso já é a primeira questão, interpretação simples e rápida. Então, basicamente seria isso. Você pode colocar em português e pode colocar, se você conseguir compreender em inglês, pode colocar sua resposta em inglês. Mas prefiro que coloque em português, lembrando disso. Agora vamos aqui para a segunda questão e que a gente observa naquela primeira imagem lá. Primeira imagem não, perdão, na última imagem do texto. Então pergunta aqui. A ironia da charge reside no fato de que seu personagem é incapaz de perceber algo. Você observem lá o que aquele homem está falando, né? Aquele ministro, ou presidente, ou algum político em geral. O que ele não percebe? 5 segundos para vocês responderem isso daí. E 1, 2,
3, 4, 5. Pois é. Então vamos aqui observar o que foi que ele diz. Eu fiz uma resposta mais rápida e mais simples. Que os direitos perdidos são os mesmos que qualquer cidadão, eu citei, qualquer cidadão hétero possui, para ser uma resposta mais rápida e prática. Porém, você observa que aqueles direitos ali são qualquer pessoas que não sejam homossexuais têm, basicamente, e que os homossexuais eles querem exigir esse direito deles. E pessoas acreditam que aquilo dali, tipo, é uma coisa que muita gente, né, acredita que é uma coisa extremamente, como eu posso citar, meu Deus do céu, me esqueci agora uma palavra, mas uma coisa grande demais para se oferecer a gays, entendeu? Mas basicamente é isso. É que os direitos, a ironia está aí que os direitos pedidos são os mesmos que qualquer cidadão hétero possui. Isso é uma forma irônica de mostrar naquele texto. Então vamos aqui sair da interpretação e vamos já para o primeiro assunto que a gente estudou, além da interpretação que também foi estudado, né? Naquele materialzinho, no primeiro materialzinho que eu postei, que tem lá falando sobre conteúdo de interpretação textual ou basicamente inglês instrumental. Então vamos aqui. Ó, o passado contínuo. Vamos já trabalhar com o passado contínuo. Marque a alternativa que complete corretamente as frases a seguir no passado contínuo. Então, o que a gente vai lembrar? No passado contínuo, a gente precisa acrescentar o quê? O ing no final da palavra, né? Basicamente. E, ainda mais, a gente precisa colocar o be no passado. Que o be no passado, lembra-se que é o I am, you are, he is, she is, it is, we are and they are. Essa parte do am, is e are, eles são o be, que é o ser ou estar, né, basicamente. Então, o be no passado, ele se torna was e o were. Fica I was, you were, he, she, it was, we were, and they were. Então, vamos ver aqui a primeira frase. He, aí tem um espaço, to play the piano. Então, como é que ficaria? He faz parte do was. Então, vamos colocar o was para simbolizar o be no passado, acrescentando o ing no play. Então, ficaria como? Was playing the piano. He was playing the piano. Então, a gente já sabe que a primeira que vocês devem marcar é que tem was playing. Temos duas opções aí, né? Então, vamos aqui para a segunda. My friends, my friends. Lembre-se que no momento que eu estou falando my friends, eu estou simbolizando outras pessoas. Então, simboliza o they, que é o eles ou elas. Então, vamos aqui. My friends to dance rock at the party. Então, vamos ver. My friends, they o quê? Were. Então, observe aqui. My friends were dancing rock at the party. Então, vamos ver como é que fica. My friends were dancing rock at the party. Qual é a opção correta? Opção D, o item D. Resposta correta, item D, was playing and were dancing. Então, vamos observar aqui a quarta questão. A gente já fez em sala de aula e também tem conteúdo na nossa plataforma. E também é uma das questões mais tranquilamente fáceis que vocês vão observar aí no nosso conteúdo de revisão. Então, vamos observar. A gente só vai passar as frases, essas três frases aí que estão na afirmativa para a frase na forma negativa e forma interrogativa. Então, observe aí. Angela was cleaning the bedroom. Então, está dizendo que ela estava limpando o quarto. Então, para a forma negativa, a gente só vai acrescentar um not depois do was. Então, ficaria was not cleaning. Então, a frase na forma negativa ficaria como? Angela wasn't, que é a forma contraída, cleaning the bedroom. Ficaria Angela was not
cleaning the bedroom. Ou wasn't, né? Citando novamente, que é a forma negativa. E como a gente transformaria essa frase na forma interrogativa? Lembre-se que sempre quando for transformar na forma interrogativa, o sujeito, que aí no caso é was, sujeito não, perdão, o verbo, que é was, que é o be no passado, vai ficar na frente do sujeito. Então vai ficar como essa frase: Was Angela cleaning the bedroom? Was Angela cleaning the bedroom? Pronto. Isso transforma a frase no interrogativo. Novamente, descendo aí. I teaching Portuguese. I teaching Portuguese. Essa frase está na afirmativa. Vamos passar para a negativa. Ficaria I wasn't teaching Portuguese. I wasn't teaching Portuguese. Vamos ver como é que fica na forma interrogativa. Was I teaching Portuguese? Was I teaching Portuguese? Viu? É fácil e prático. Agora eu quero ver vocês fazendo aí. Acredito que você já tenha feito, né? Tá só confirmando aqui. Então vamos continuando. David and Max were coming home. Observe que o were representa o verbo be no passado também. Só que está citando aí o David and Max. David and Max representa o sujeito they, que são eles, está apontando duas pessoas. Então vamos ver aí. David and Max were coming home. Como é que ficaria a negativa? David and Max weren't, que é a forma contraída, coming home. David and Max weren't coming home. E na forma interrogativa, como é que ficaria? Were David and Max coming home? Were David and Max coming home? Olha aí, agora vamos aqui para a quinta questão. Quinta questão é além do passado contínuo. Ela está passado contínuo aí, mas é uma breve tradução que vocês vão fazer. Então ficaria a tradução aí. Qual é a tradução da frase? We were studying on the computer last week. We were studying on the computer last week. Isso daqui vocês já observam que vocês vão fazer uma tradução bem rápida. We é nós. Então vamos separar logo as frases que está falando de nós. Were, estávamos. Ó, já tem duas frases aí. Nós estávamos studying, estudando. On the computer, no computador. Last week. Last week é semana, last é a última, ou passado no caso. Seria qual a resposta? A B. Nós estávamos estudando no computador semana passada. Na última semana, mas também serve como semana passada. A resposta correta é a B. Viu? Rápido e prático. Vocês nem precisam de dicionário, não, que eu sei que vocês sabem. Pronto. Aqui é bem básico, só para a gente identificar qual é o verbo no passado contínuo que está sendo utilizado aí. O verbo e o verbo auxiliar, no caso, né? Então, a primeira frasezinha que está perguntando aí, o que é que o Jimmy Five, o Cebolinha, ele fala para Maggie, que é a Magali. Smudgy, que é o Cascão, was pushing you on the swing, wasn't he? Aí ela responde, How did you know? Como é que você sabe? O que ele está falando? Pushing. Lembra-se daquela propaganda do push, push, push? Que o pessoal puxa, que na verdade push é empurrar. The swing é o balanço. Então está dizendo assim, o Cascão estava empurrando você no balanço? Não era? Tipo, assim. Aí assim, como é que você sabe? Aí você observa, né, na segunda frase. Mas não venha nada, só quis fazer uma breve tradução aqui para vocês. Então, identifique na tirinha o verbo no passado contínuo. Então, como é que está no passado contínuo aí? Was pushing. Was pushing. Ele estava empurrando. É o verbo no passado dessa frase. Então, era só isso. Só essa questão, é só isso. Então, aqui nessa sétima questão, a gente vai observar o quê? A gente vai trabalhar os modal verbs, né? A gente vai estudar o should e o must, no caso. Preencha a forma
preenche as frases corretamente. Então, basicamente, a gente vai preencher essa frasezinha aí e escolher uma dessas opções. Lembrando que o should é principalmente quando você vai expressar uma opinião e expressar uma sugestão. Então, observe aqui a frase. In my opinion, Marla, aí tem um espaçozinho, study harder. She, espaço, be approved, but she, espaço, improve. Então, basicamente, ela está citando, ó, in my opinion. Então, quando ela está citando sua opinião, então, basicamente é o que? Should. Marla should study harder. She can. Can que é o pode, o poder. She can be approved, but she must improve. But she must improve. Porque está dizendo que ela precisa melhorar, ela deve melhorar. Então, qual seria a opção correta? A, B. Resposta correta é a B. Então, a oitava questão que está dizendo basicamente que é indica a sentença que expressa um conselho. Então, a gente vai trabalhar basicamente o que está expressando um conselho. Está dizendo essa sentença, no caso, a frase, né? Então, vamos observar o que? A gente não vai fazer muita leitura, a gente sabe que o should, ele expressa conselho, sugestão, opinião. Então, a gente vai procurar primeiramente a frase logo que tem o should, para a gente ser bem mais rápido e prático. Então, vamos observar qual é a resposta correta, é a E. When teenagers become depressed, they should try to ask an adult for help. Basicamente, observe aí. Should try to ask an adult for help. Quando os adolescentes terem, basicamente, pensar alguma questão. Depressão, eles devem perguntar, sentirem, né? No caso, depressão. Se sentirem deprimidos, pronto, melhor resposta, de forma mais correta. Se sentirem deprimidos, eles devem perguntar a algum adulto e pedir ajuda, basicamente. E é isso. Próxima questão. Então, vamos aí, já adicionei o have to no conteúdo. Lembrando que o have to a gente só utiliza na segunda pessoa do singular, que é qual? O you. Então já tá dito, né, a resposta aí, ó. You remember to close the windows when you leave the house. Você deve se lembrar de fechar as janelas quando for sair de casa. Você deve se lembrar de fechar as janelas quando for sair de casa. Leave the house. Então seria o quê? A resposta é you have to remember to close the windows when you leave the house. Observem isso daí. You have to close the windows when you leave the house. Ixi, eu acho que eu me esqueci até de colocar aqui, mas você já sabe. A resposta correta é a E. Have to. E para finalizar, né? E nessa questão não menos importante, é para a gente fazer da mesma forma que a gente fez nas questões do passado simples. A gente vai transformar essa frase que está na afirmativa, na forma negativa e na forma interrogativa. Então vamos lá. Essa frase, he should accept the position. Ele deve aceitar sua posição. Sabe disso, né? He should accept the position. O que é que seria isso? Uma opinião, uma sugestão que ele deve aceitar sua posição. Na forma interrogativa ficaria como? Acrescenta só o not depois do should ou forma o shouldn't. Lembra do should I say, o should I go, né? É isso mesmo. A gente vai, no caso, utilizar o should, né? Que eu deveria ir. Tipo, eu devo dizer ou devo ir, né? Mas não vem ao caso agora, vamos continuar aqui. O he should accept the position. He should accept the position. Na forma negativa ficaria o quê? He shouldn't accept the position. Vamos ver aqui. He shouldn't accept the position. E na forma interrogativa, novamente, o verbo vai para frente do sujeito. Então ficaria aqui. Shouldn't he accept the position? Shouldn't he accept the position? Então é isso, pessoal. Perdão pelos meus erros assim de youtuber amador, né? E também
vou fazer que nem os YouTubers mesmo, assim. Deixa like, compartilha, se inscreve aí no canal. E um grande abraço. Faça uma boa prova aí. Thank you and a good luck in the text. Bye.